Meu sonzinho. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade dos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 4 de julho de 2024. E nesse horário nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 13, que trata da mediunidade. E hoje nós estamos no item 10 do capítulo 13, que tem por título Receita de Leitura. Eu pedi a vocês o apoio, pedi a vocês a Bíblia, tá? No primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 a 30. Eu não podia hoje ao Cefa, mas quem está no Cefa, tanto a Bíblia Azul, que está lá em cima da mesa do palestrante, como a Bíblia Amarela, já está até marcadinho. Tem até um marcador que eu deixei aí marcado da semana passada. Na azul, na de capa amarela, já está marcadinho aí o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, do versículo 12 a 30. Eu pedi também o Devassando Invisível, que vamos ver se vai dar tempo da gente ver. Pedi também o livro dos médios e o, o livro do André Luiz Mecanismo da Mediunidade, tá? Se o que não der para a gente ler hoje, a gente guarda, semana que vem continua. A Bíblia, semana passada, eu disse assim para vocês: deixa marcadinha, que eu pedi semana passada, que a gente, se não der, lê dessa semana. Então, quem veio à aula passada já está com a sua Bíblia marcadinha no capítulo, na Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 30. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, a doutor Bezerra de Menezes, aos espíritos amigos, rogando que esses benfeitores espirituais auxiliem a cada um de nós nas nossas necessidades mais prementes, que equilibrem nossas energias, fortaleçam, né, o nosso organismo, para que assim a gente possa, Senhor, continuar a nossa caminhada, buscando sempre a nossa autoiluminação, buscando modificar nossos comportamentos, para que assim possamos ter mais saúde, mais vontade, né? Uma energia mais fortalecida para continuarmos a nossa caminhada. Também pedimos ao Senhor que abençoe os nossos lares, nossos bons propósitos, e também aqueles nossos irmãos muito necessitados, Senhor, estão em São Paulo, alguns nem te conhecem, meu Pai, mas são teus filhos e por eles também pedimos para que possam receber a tua misericórdia, a tua compaixão. Assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que se derramam sobre cada um de nós, agradecemos a Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, o médico das almas, e a todos os nossos orientadores espirituais, aos benfeitores, pelas muitas graças que temos recebido todos os dias. Seja conosco sempre, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos começar aqui o nosso capítulo 13 do livro Diversidade dos Carismas, do item 10, Receita de Leitura. Diz assim Hermínio de Miranda: muita gente pensa que, por ser médium, a pessoa é necessariamente espírita, ou tem pleno conhecimento dos mecanismos da mediunidade. Então, a gente tem que sempre lembrar que todos somos médios, como diz Kardec na questão 159 de O Livro dos Médios. Mas não é porque todos somos médios que todos somos espíritas, né? Tem pessoas que são médios, mas que não sabem que são médios. Nem sabem que têm essas faculdades. Elas sentem as coisas, dizem, eu sinto umas coisas, eu vejo umas coisas, mas elas não sabem do que se trata. E algumas
nem querem saber. Porque disse assim, eu não quero saber dessas coisas, não. E essas coisas acontecem comigo, eu não gosto disso, não quero saber dessas coisas. Né? O mais grave é que até médios pensam assim e decidem, por sua conta e risco, que não é preciso estudar coisa alguma sobre o assunto, porque são médios naturais. Tem que estar falando aqui daquele que já tem uma noção do que seja a mediunidade. Aqueles que já têm a noção do que seja mediunidade, já ouviram falar, e tem alguns até que frequentam casa espírita, mas que acham que não tem necessidade de estudar uma coisa que acontece naturalmente com ela. Eu tive conversando essa semana com uma pessoa que ela frequenta uma casa espiritualista. Já tem algum conhecimento, alguma noção de alguma coisa. E ela frequentou durante um tempo casa espírita. Tá? Teve uma noção das coisas, hoje está numa casa espiritualista. E eu conversando com ela, aí ela falou que o orientador lá da casa disse que ela já está em condições de entrar, o que eles chamam de gira, né? A gira, de entrar em contato com a mediunidade, participar lá. E eu perguntei para ela assim: você não acha que deveria estudar um pouco para saber como é que funciona essa questão do fluido, do ectoplasma? E ela disse para que não precisa disso, que o orientador lá da casa diz que o importante é ir para a prática, vamos para a prática, e essas coisas não tem necessidade. Que esse negócio de ficar estudando, basta saber como é que funciona o negócio lá, né? E o dirigente lá, ele explica o espírito lá, faz assim, faz assado e já está bom. Que não precisa estudar essas coisas, não. Mediante isso, eu falei, tudo bem, eu não precisa, para eles não precisa. Né? E aí, né? Vamos para a prática. É só praticar, receber o espírito, ver lá e está tudo bem. Não precisa de nada disso, né? Então, diz aqui, né? Os médios decidem, por conta e risco, que não é preciso estudar coisa alguma sobre o assunto, porque são médios naturais, espontâneos e dotados de amplos e variados recursos. Aí diz o Hermínio assim: quanto mais ostensivas, contudo, e mais atuantes suas faculdades, maiores os riscos que correm de se equivocarem no desenvolvimento e na utilização das diversas formas de mediunidade de que se acham dotados, se não se prepararem corretamente para isso. Então, quanto mais ostensiva a sua mediunidade, e quanto menor o seu preparo, mais risco você corre. Porque funciona mais ou menos assim. A pessoa acredita que, por ela estar numa casa espiritualista, não vou dizer espírita porque não é espírita, é espiritualista, ela não corre o risco de sofrer uma obsessão. Porque os benfeitores da casa vão protegê-la. Por quê? Porque amam muito. E que o amor, olha só, que o amor, sem o estudo, vai dar a proteção suficiente. É isso que a gente aprende. É isso que a gente aprende. Que o amor, sem uma orientação do que você está fazendo, é o suficiente? Claro que não. Kardec já dizia, espíritos amai-vos, mas espíritas instruí-vos.
Será que o amor vai proteger você de tudo? Vamos lembrar que, tudo bem, você está dentro da sua casa espiritualista, do seu templo religioso, os benfeitores estão ali. Tudo bem, podem te proteger, podem evitar que o adversário penetre, mas você fica às 24 horas dentro do templo e você só é médium dentro do templo? Claro que não. Você é médium 24 horas. E você não está às 24 horas dentro do templo. Será que os benfeitores vão ficar, o da casa lá, 24 horas do seu lado, não permitindo que nenhum adversário se aproxime de você? Aproveitando a oportunidade de que você não tem conhecimento de nada? Mas é assim que funciona? Não é assim que funciona. E você, no seu dia a dia, você às vezes não abre brecha? Então, a gente é médium, não é só quando está dentro da casa espírita, não. A gente é médium quando está fora dela também. Então, o que essa pessoa tem que entender é que os amigos espirituais da casa não vão deixar que nada aconteça. Que faz a prática, trabalha do bem, está tudo bem. Está tudo bem. E a gente sabe que não é assim. Não é assim que a coisa funciona. Você está fora da casa, no seu trabalho, você é médium, você não tem conhecimento de nada. Será que os teus adversários não vão se aproveitar disso? Vão respeitar porque você faz parte daquela casa espiritualista? Não, 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 aquele médium pertence àquela ilusão, não. Será que eles têm esse cuidado? Se eles foram capazes de chegar perto de Jesus, lembra através de Pedro? Quando fizeram uma insinuação para Jesus? Um elogio, buscando, quem sabe, seduzir Jesus, e Jesus disse o quê? Afasta-te de mim, Satanás. Falou que chamou a atenção de Pedro, que deu abertura para que o Espírito, através de Pedro, falasse com ele. Ora, não esqueçamos que o mal é ousado. O mal é ousado. Então, ele diz aqui, né? Lamentavelmente, são muitos os que consideram a mediunidade um privilégio, a marca de uma preferência divina, um talento, né? Um talento especial que os coloca acima e à parte dos demais seres que são cegos e surdos aos espíritos desencarnados. É certo que a mediunidade é um dom, não porém para exibição ou projeção do sensitivo. E aí nada melhor do que isso, do que pela 29ª vez lermos aquele item do capítulo 11 do livro de Emmanuel, Mensagem aos Médios, no item 11.2, quando Emmanuel diz assim, quem quiser anotar aí, anota. Emmanuel, capítulo 11, item 11.2. Quem são os médios na sua generalidade? Os médios, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo, né? Não são espíritos que têm uma preferência divina, não são privilegiados, são almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu passado, muitas vezes, se encontra enutuado, quer dizer, manchado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais,
pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam, voltam ao planeta Terra para se sacrificar em favor do grande número de almas que desviaram dos caminhos luminosos da fé, da caridade e da virtude. Então, não são seres privilegiados. Daí serem suscetíveis de serem o quê? Atacados pelos seus adversários. Tá? E continua aqui, Hermínio. É natural que o médium principiante ignore de início toda a complexa estrutura teórica que vem sendo formulada para a mediunidade, a partir de livros dos médios. É bem provável que o médium nunca ouviu, nem viu em lugar nenhum livro dos médios. Isto, não obstante, é mais uma razão para considerar os fenômenos com atenção e respeito e buscar logo informações confiáveis sobre o assunto, a fim de entender o que se passa. Só assim poderá evitar envolvimentos indesejáveis ou vícios de formação de difícil correção posterior. Porque depois que o equívoco estiver implantado, é difícil para corrigir. O primeiro passo nessa caminhada rumo a um desenvolvimento racional e balanceado das faculdades de que se percebe dotado é dedicar-se ao estudo sistemático. É o que a gente faz toda semana, seguidinho, né? Sistemático. Aqui, a começar pelo Livro dos Espíritos, que nós também fazemos, e dos demais da codificação, bem como das obras dos continuadores Kardec, como nós vamos fazer com o Livro dos Médios, Ivone Pereira, Terezinha Oliveira, Hermínio de Miranda, Chico Xavier, e aí vamos. O conselho é válido também para os que não disponham de nenhuma faculdade ou sensibilidade especial. Então, não é, esse conselho de estudar não é só para os médios, não. Tá? É para todos nós. Como eu, aí ele diz assim, para todos que não possuem uma sensibilidade especial, como eu, diz Hermínio. Já contei a Lourdes como foi o início da minha busca. Logo que minha atenção foi solicitada para o problema, por intermédio de uma precaríssima e fragmentária experiência caseira com o copinho, aquele joguinho com o copinho, aquilo chamou a atenção a ele, a qual assistira de cabeça fria, mas atento, procurei quem eu sabia estar bem informado, né, acerca dos aspectos teóricos do espiritismo, e o consultei, como um médico solicitando-lhe uma receita de leitura. O meu querido amigo, homem culto, dinâmico, positivo, engenheiro militar, de elevada patente, tomou de um bloco de papel e me prescreveu, como se fosse uma receita, com a sua letra fina, elegante e clara. O Livro dos Espíritos, quer dizer, o Livro dos Médios. Essa foi a receita. Estude esses 2 livros. E acrescentou 2 nomes que, àquela altura, me eram totalmente desconhecidos. Gabriel Delane e Leon Denis. Então, um amigo mandou ele estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, mandou ele estudar a obra de Gabriel Delane e a obra de Leon Denis. Passou-me o papel e acrescentou: daí em diante, você irá sozinho. Quer dizer, estudando o Livro dos Filhos dos Médios, Gabriel Delane e Leon Denis, você já vai ter uma boa base. Daí você irá sozinho. Estava eu posto no caminho e até hoje não vejo por que deixá-lo para enveredar por um dos muitos atalhos que surgem, às vezes tão convidativos, à beira da estrada principal, né? Então, ele diz, eu segui a prescrição que ele me deu, tá? E não me desviei por nenhum atalho que possa aparecer, porque os atalhos vão aparecer sempre, né? Nos convidando a mudar a nossa caminhada. Não apresentei, diz Hermínio de Miranda, jamais sintomas óbvios de mediunidade aflorante, exceto um ou outro fenômeno inexpressivo e vago. Nunca vi um espírito, ou os ouvi falar, a não ser através dos médiuns
com os quais tenho trabalhado. Costumo dizer que, se dependesse do meu testemunho visual ou auditivo, jamais acreditaria na existência de espíritos desencarnados, até que eu próprio voltasse a ser um deles. Se alguma forma de mediunidade ostensiva viesse, no devido tempo, a manifestar-se em mim, acho que encontraria consolidadas as estruturas doutrinárias correspondentes. Então, ele mostra aqui que ele não tem mediunidade ostensiva. Entendi logo que a minha tarefa, que não era de médio ostensivo, não estava programada para essa área. A tarefa dele não estava ligada à mediunidade ostensiva, nem psicografia, nem psicofonia, tá? E aprendi também que tais programações a gente traz nas profundezas dos arquivos secretos da memória e, com um pouco de boa vontade, é possível tomar conhecimento delas através dos mecanismos da intuição que se desenvolvem com a prática habitual da meditação diária na solidão do silêncio. Ele diz, como nós já estudamos aqui, essa preparação do médio ostensivo é realizada no organismo, no nosso corpo, quando o nosso corpo está sendo formado, né? Então, essas faculdades, essas programações estão lá nas profundezas dos arquivos secretos da memória. Mas nós, com um pouquinho de discernimento, né? Com um pouquinho de conhecimento, usando da nossa intuição, que vão se desenvolvendo com a prática habitual da mediunidade diária, da meditação diária, nós podemos descobrir qual é a nossa tarefa a realizar. Entendeu? Basta você se recolher uma vez, alguns minutos por dia, meditar, né? Pedir ajuda da espiritualidade, e você vai descobrir qual é a tua tarefa. Foi assim que ele fez. Por isso, diz Hermínio, não ambicionei faculdades mediúnicas ostensivas. Acho que numa seara tão grande e tão atarefada como a do Cristo, na qual são poucos os trabalhadores dispostos a servir, não cabe a nós escolher a tarefa, rejeitar a que nos foi designada ou buscar a que poderá acarretar-nos projeção. Isso que ele está falando aqui é importantíssimo. Você tem que abraçar a tarefa que lhe surge. A tarefa que está aqui na sua frente, e não ficar assim, esse negócio de ficar coordenando o curso é tão chato, eu queria era converter os espíritos. Não, abraça a tarefa que está ali à sua frente, porque é essa que você foi preparado, entendeu? Tem tão pouco trabalhador, você ainda vai rejeitar serviço, né? É o que está dizendo aqui. Ou então que eu quero aquela tarefa que me pode projetar, né? Me tornar uma pessoa famosa. Aí ele diz aqui, mas também assumir os seus ônus e desenganos. Porque se eu rejeito a tarefa que se apresenta para mim, porque eu quero outra que me dê um destaque, eu posso também assumir os seus ônus e desenganos. Além do mais, como assinala Paulo, com sabedoria e competência, em sua epístola aos Coríntios, cada um tem uma função específica na seara. Né? Se todo o corpo fosse apenas olho, escreve ele, onde ficaria o ouvido? E se fosse apenas ouvido, onde o olfato? Tem um ditado que diz também, se todo mundo fosse médico, se todos fossem médicos, quem iria fazer a roupa? Quem iria fazer a comida? Quem iria vender nas farmácias, se todo mundo fosse médico?
né? Se todo mundo fosse médico, olha meu companheiro William aí, que é formado em farmácia, quem iria elaborar os compostos? Porque médico, não é porque você é médico que você entende, né? Que você entende da medicação. Tem muito médico sem fazer crítica, mas tem muito médico que só dá consulta com aquele livrinho do lado, não é verdade? Que quando eu já, várias vezes, já, o médico, a senhora está com esse problema. Aí ele vai, abre aquele livrão do lado e fica procurando naquele livrão um remédio. Eu uma vez, e ele fica, não é assim, gente, eu estou falando mentira. Vocês nunca viram? Nunca viram? O William está falando besteira? Eu já. Tem o livro do lado. O médico abre o livro e vai procurar o remédio ali. E, às vezes, ainda dá a dose errada. Porque Já aconteceu comigo, dose alta. quando minha irmã era pequena, muitos anos atrás, minha mãe foi à farmácia, levou ela e entregou a receita para o médico, para o farmacêutico, era o farmacêutico. Antigamente tinha farmacêutico na farmácia, agora voltou a ter, porque durante muito tempo não era obrigado, né? De uns anos para cá, que saiu uma lei que toda farmácia tinha que ter um farmacêutico. Porque durante mais de 30 anos não era obrigado. Deve ter uns 10 anos essa lei, mais ou menos, que passou a ser obrigado a ter um farmacêutico na farmácia, que antes não tinha. Mas, há uns 50 anos atrás, quando o farmacêutico pegou a receita e leu, ele virou para minha mãe e disse assim: a senhora vai passar essa pomada na sua filha? Aí minha mãe foi. O médico receitou, ele disse: é, mas eu não vou vender essa farmácia, essa pomada para a senhora, não. Porque essa pomada não é para criança. E aí ele indicou outra farmácia, a minha mãe usou na minha irmã e ela melhorou. Depois, minha mãe pegou aquela receita, levou um outro médico. E ele falou: meu Deus do céu, ele ia matar sua filha. Entendeu? Então, quem já não teve esse problema? Quem já não teve esse problema? Né? Então, muitas vezes ele não conhece. Ele não conhece os compostos, detalhe por detalhe. Às vezes ele vai ali no livrinho dele mesmo, tá? Não estou criticando, não é a Ô, função Rose, dele. e Agora, há muitos anos atrás, é, os nossos pais não levavam nem no médico, iam direto no farmacêutico, né? As farmácias tinham, eu me lembro ali no Campinho, eu me lembro até, se eu fechar o olho, me lembro até da cabecinha branca do farmacêutico. Ele era, assim, é, adorado pela vizinhança. Todo mundo que precisava de um. Naquele tempo, né? é. Há muitos e muitos anos atrás, era assim: o farmacêutico era praticamente o médico da família de todo mundo ali da redondeza, né? Então, Depois é eles aquela coisa, sumiram da farmácia. você não pode, né? Cada um tem a sua função. Você não pode querer que todo mundo faça a mesma coisa. Então, eu estou isso aqui. Onde ficaria o ouvido? Se todo mundo fosse olho, onde ficaria o ouvido? Quanto a mim, de Hermínio, contentei em ser ouvido para depois escrever sobre o que me foi ensinado. Então, ele primeiro ouviu, aprendeu, e depois ele passou a escrever sobre aquilo que ele aprendeu, tá? Então, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Vamos pegar agora o nosso Novo Testamento, onde eu pedi para vocês para abrirem na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Muito interessante esse texto. Capítulo 12, do item 12 ao item 30, tá? O capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios,
tem por título Os Dons do Espírito ou Carisma. Está todo mundo agendadinho aí, marcadinho, porque semana passada eu falei, não tirem a marca da sua Bíblia, já deixa tudo preparadinho, que vamos ler hoje. Então, ele diz assim, Ô, Rose, meu título é outro. mas qual é o título seu? A unidade dos membros do corpo. É porque ele fala do corpo, lembra? Ah. Se todo mundo fosse olho, então o meu, a tua Bíblia é de quê? Ave Maria, é o quê? Ô, Rose, eu não sei, eu ganhei essa Bíblia da Não enfermeira é na frente ou aqui do lado. de promessas, Bíblia de promessas. Não conheço. Deve ser Deve evangélico. ser evangélica, porque ela é evangélica, Você ela tem me deu. alguma coisa diferente, tá? É a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, os dons do Espírito ou Carisma, versículo 12. E a imagem do corpo. Verinha, se você puder, qual é uma das edições paulinas? Bíblia das edições paulinas. Tem muitas. A que eu estou usando é a Bíblia de Jerusalém, que eu gosto muito. Mas tem a Bíblia Santa Maria, mas das edições paulinas, tá? É melhor. Chega assim, Bíblia das edições paulinas, que a Bíblia católica, é a melhor, tá? A minha católica é enorme, é desse tamanho assim. E ela me deu no meu aniversário. Aí diz aqui, versículo 12, a imagem do corpo. Com efeito, diz Paulo de Tarso, o corpo é um, e não obstante, tem muitos membros. Repare, ele está fazendo uma analogia, tá? Já deu para perceber, não dá? Corpo, ele não está falando, não vai se prender ao corpo físico, tá? Então, ele está fazendo uma analogia. Com efeito, o corpo é um e, não obstante, tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo, certo? Se eu pensar no corpo físico, ele está correto. O corpo é um, tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, cabeça, tronco, membros e dedos, pés, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo, tá? Com Cristo. Então, a Bíblia de Jerusalém é boa que ela tem várias citações. Aí, quando ele diz aqui, assim também acontece com Cristo, na citaçãozinha diz assim, ó, como o corpo humano une a pluralidade de seus membros, assim Cristo, princípio unificador da sua igreja, constitui todos os cristãos na unidade do seu corpo. Entendeu? Então, o corpo, e compara Jesus ao corpo, o corpo da igreja. Jesus está comparado ao corpo da igreja. Igreja, gente, não é as quatro paredes e o telhado, tá? Igreja somos nós. Nós somos igreja. Então, olha só, como o corpo humano une a pluralidade de seus membros, o corpo é formado por vários membros, assim, Cristo, unificador da sua igreja, constitui todos os cristãos na unidade do seu corpo. Continuando agora o versículo 13. Pois fomos todos batizados num só Espírito, para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. O corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, mas eu não sou, logo não pertence ao corpo. Então, se o pé disser que eu não sou membro, logo ele não pertence ao corpo. Nem por isso deixará de fazer parte do corpo. E se a orelha disser, olho, eu não sou, logo não pertence ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se o conjunto
fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão, não preciso de ti. Nem tampouco pode a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. A versículo 22, vamos prestar atenção, gente. Vamos prestar atenção. Versículo 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, olha só o que ele está falando aqui. Vamos prestar atenção. Os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários. E aqueles que parecem menos dignos de honra do corpo são os que cercamos de maior honra. E nossos membros, que são menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Olha o que ele disse aqui. Olha que importância tem para as questões morais. Olha só. Os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários. E aqueles que parecem menos dignos de honra do corpo são os que cercamos de maior honra. E nossos membros, que são menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Porque, às vezes, nós falamos da igreja, né, que somos todos nós, dentro do nosso templo, dentro do nosso grupo, às vezes a gente olha para um companheiro ou para uma companheira e acha que aquele companheiro, ele não tem assim, muito conhecimento, né? É uma pessoa assim, não tem muita cultura, ele não sabe fazer muita coisa. E ele diz aqui, os que parecem mais fracos são os mais necessários. Aqueles que parecem menos dignos de honra do corpo, o corpo é o conjunto do corpo, são os que cercamos de maior honra. São aqueles a quem nós temos que dar maior atenção e cuidado. E nossos membros, que são menos decentes, e a gente adora apontar o dedo, né? Nós os tratamos com mais decência. Quando a mulher adúltera se aproximou de Jesus, levada por aqueles homens, Jesus a tratou como uma mulher adúltera, que para aqueles homens era uma mulher vulgar. Ele a tratou assim? Não, não. Ele a tratou com amor, com carinho. Então, ele diz aqui, ó, e nossos membros que são menos decentes, para nós que fazemos, né, aquele juízo de valor, nós os tratamos com mais decência, com o mesmo carinho. Todos merecem a nossa atenção e nosso carinho. Depois ele diz, os que são decentes não precisam de tais cuidados. Entendeu? Os que já estão lá seguindo o caminho certinho, não precisam de tanta atenção assim. Então, a nossa atenção, o nosso cuidado tem que estar sempre o quê? Sendo mais dirigido àqueles que têm menos. Aqueles que são mais frágeis. Aqueles que a gente percebe que têm mais necessidade. É isso que ele está dizendo. Então, é isso que nós temos que fazer. Tá? Aí depois ele diz, mas Deus dispôs o corpo de modo a conceder maior honra ao que é menos nobre, a fim de que não haja divisão no corpo, mas os membros tenham igual solicitude uns com os outros. Então, você tem que ajudar a elevar aqueles que estão caídos, para ficar todo mundo igual. É isso que você tem que fazer. Por exemplo, você tem uma turma,
E a turma tem alunos em níveis diferentes de aprendizado. Às vezes a gente ouvia isso. Aí eu tenho uma turma de 30 alunos. 25 estão uma maravilha. 5 estão fraquinhos. O que eu vou fazer? Eu sigo em frente com os 25 e esses 5 eu sinto muito. Vão ficar para trás. Não. Você tem que dar sabe, um olhar, com mais profundidade para esses 5, para poder fazer o quê? Ajudá-los a se elevar e, colocá-los no mesmo nível dos outros 25. Eu tenho um exemplo aqui, que é uma coisa... Jesus disse, né? Que não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma coisa, que eu pedi muita ajuda a Jesus, e a minha diretora foi muito minha amiga, sempre foi muito minha amiga, minha antiga diretora lá de Cordovil. Eu tinha uma turma, nossa, show de bola, maravilha. Mas eu tinha 2 alunos que, sabe, tinham muita dificuldade. Então, quando fui para o último bimestre, era aquela turma de... Os conceitos naquela época era A, B, C, D. Era a turma de A, B, A, B, A, B, arrebentando. E eles davam show. E eu tinha 2 que eram D. D do primeiro bimestre, D no segundo, D no terceiro. Mas eu sentia lá no meu íntimo que eu não podia deixar aquelas crianças para trás. Não podia. E aí, no último bimestre, chamei minha diretora e disse assim, vou fazer... Eu falei para ela assim, você confia em mim? Ela, Rosenilda, ela me chamou de Rosenilda, claro que eu confio. Eu digo, sabe fulaninho, fulaninho? Sim, eu vou botar C no 4º bimestre, vou levar eles para recuperação. Na recuperação, não vou nem exigir muito, que era uma semana, deixa eles à vontade, vou aprovar os 2. Ela olhou para mim e disse assim, você vai fazer? Eu digo, vou. Ela, tudo bem, é por tua conta, pode fazer. Eu disse, o ano que vem, isso era a 2ª série, o ano que vem, na 3ª série, eu vou nivelá-los à turma. Pedi muita ajuda de espiritualidade, que eu sentia que não podia. Aprovei os 2. Tanto que a turminha logo dizia, tia, você aprovou fulano? Eu digo, aproveita. E eu dizia assim, aprovei por quê? Você tem alguma coisa a ver com isso? Não, tia, então aí, contava assim. No outro ano, arrumei minha sala, botei minha mesa ficava assim, a turma ali, botei uma mesa do meu lado direito, uma mesa do meu lado esquerdo. Começou a série. Eu, Fulaninho, você aqui do meu lado direito, Fulaninho do meu lado esquerdo. Eu dava aula para uma turma de 3ª série e uma turma de 2ª. Aí a diretora da sala, ela já sabia, brincando, virou para os 2, né? Ei, vocês 2 perto da tia, perto do coração da tia, né? E eu brincando assim, não, esse daqui, tá perto da minha mão direita, então tá da mesa. Esse aqui tá perto da minha mão esquerda, já sabe. Escrevendo no livro, ai, comeu. Aí a turma ria, e eles rindo. Foram 3 meses, 3, 4 meses. No meio do ano, eles estavam sentados junto com a turma. Ficou tudo uma coisa só. Um deles encerrou o ano com o conceito B, igual o outro com o conceito C. Mas eu equiparei os 2. A autoestima deles foi lá em cima. Com 4 meses, eles, sabe? É isso que ele está falando. Quando você vê aquele 1, 2, 3, 4, você tem que levantar aquele. Os outros já estão no nível bom, entendeu? A tua atenção tem que cair para esse aqui mais necessitado, para levantá-lo, para equiparar tudo. Então, ele diz aqui, mas Deus dispôs o corpo de modo a conceder maior honra ao que é menos nobre. Então, você tem que buscar elevar o que é menos nobre, a fim de que não haja divisão no corpo. Você torna tudo igual, mas os membros têm igual solicitude uns com os outros. Se um membro sofre,
Todos os membros compartilham seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham a sua alegria. Ora, vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros, cada um por sua parte. E aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos. Aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, por sua parte, apóstolos. Aqueles que têm o maior conhecimento, o maior preparo. E, em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, doutores. Tem outra notinha aqui. Os doutores são os encarregados em cada igreja do ensinamento regular e ordinário. Então, os profetas, os doutores, são aqueles que ensinam. Os profetas são os que fazem a previsão. Os profetas são os médiuns, tá? Então, repare o que ele falou aqui. Deus estabeleceu na igreja uma ordem. Em primeiro lugar, os apóstolos, os benfeitores, aqueles que já têm um grande preparo, né? Aqueles que já alcançaram um grau evolutivo. Em segundo lugar, profetas, os médiuns, os intermediários. Em terceiro lugar, os doutores, aqueles que têm a tarefa de levar o conhecimento, de divulgar o evangelho, de instruir com o evangelho. Vem a seguir os dons dos milagres, os fenômenos, né? Das curas, da assistência, né? O dom da dedicação às obras de amor fraterno. Esses são os dons dos milagres, das curas e da assistência. É o dom da dedicação às obras de amor fraterno. Porque os dons dos milagres não é milagre como a gente sabe, né? As curas, as assistências, o atendimento fraterno, isso é a obra de amor fraterno que a igreja tem que fazer. Do governo e o de falar diversas línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos espíritos elevados? É a pergunta que ele faz. São todos como Bezerra de Menezes, Chico Xavier, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, são todos assim? Não. São todos profetas? São todos médios ostensivos? Não, são todos doutores, todos estão em condições de divulgar o evangelho, de instruir? Não. Todos realizam milagres? Todos levam a cura, o esclarecimento? Não. Todos têm o dom de curas? Não. Todos falam línguas? Não. Todos interpretam? Não. Então, por isso que ele falou. Por isso que foi dito aqui. Né? O corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Então, é um corpo com vários membros. E todos nós temos a nossa missão. Então, foi isso que o Emílio quis dizer. Você tem que se contentar com a sua, fazer a sua parte. Então, esse capítulo 12 aqui é fabuloso, tá? Eu não li ele todo. Tanto que ele diz aqui, ó, no versículo 4, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Entendeu? Então, ele quer mostrar aqui o seguinte: nós somos espíritos imortais, tá? Nós somos espíritos imortais. Nem todos são médios ostensivos. Somos todos médios, mas médios ostensivos são só alguns. Agora, cada um de nós tem uma tarefa a realizar. Realize a sua tarefa com amor, com dedicação, sem ter inveja do dom do outro. Você já está preparado para desenvolver a sua tarefa e não a tarefa que cabe ao outro.
Cumpra a sua tarefa com dedicação, com amor. Porque se você, por rebeldia, decidir não cumprir sua tarefa e forçar a barra para fazer outra, você pode assumir ônus e desenganos. Tá? Então, voltando aqui ao Hermínio de Miranda, ele diz aqui, ó, além do mais, como assinala Paulo, com sabedoria e competência, em sua epístola aos Coríntios, cada um tem uma função específica na seara. Então, no final do item 10 do capítulo 13, cada um tem uma função específica na seara. E a seara de Jesus é muito grande. Tem poucos trabalhadores. Então, vamos cumprir a nossa parte, mas sempre lembrando o seguinte, como ele disse aqui, né? Nós somos um só corpo, tá? Vós sois o corpo de Cristo e sois seus membros, cada um por sua parte, do versículo 27 do capítulo 12. Nós somos o corpo do Cristo. Vós sois o corpo de Cristo e sois os seus membros. Nós formamos uma igreja. Então, nós temos, né, que fazer a nossa parte. E não somos iguais. Não temos os mesmos dons, os mesmos carismas. Cumpramos com a nossa parte. É fantástico o que ele diz aqui, tá? Deus, na sua igreja, deu para cada uma tarefa. É isso que ele está dizendo aqui. Deu para cada uma tarefa. Que a gente cumpra a nossa tarefa. E sempre lembrando que ninguém é melhor que ninguém. E aqueles que têm mais necessidades são aqueles que a gente tem que exaltar, buscar levantar, para diminuir o quê? As diferenças. Entendeu? E assim a gente caminharmos juntos, sempre procurando atender, assistir, amparar aqueles que mais necessitam, e que são muitos. Não adianta querer disparar à frente, deixando gente para trás. Tá? A gente, da mesma maneira que a gente tem que esticar a mão para pegar o companheiro que está atrás, tem alguém na nossa frente esticando a mão para a gente. É assim que a gente caminha. Tá? Então, vamos lá, no item 11. Visitantes inesperados. As primeiras manifestações mediúnicas de Regina encontraram-na ainda despreparada do ponto de vista doutrinário, porque começaram muito cedo em sua vida, ainda na infância, à semelhança de Ivone Pereira, né? Eu ainda tenho uma cisma com essa Regina, eu ainda tenho umas suspeitas com essa Regina, que eu vejo muitas semelhanças, né? Então, como vimos, e se tornaram tão naturais e rotineiras que ela confundia pessoas encarnadas com as desencarnadas, pela simples razão de não saber que umas eram vivas e outras mortas. É o caso do Chico também, né? O Chico, ele, do trabalho dele, ele tinha uma amiga, ele dizia assim, quando chegava alguém ele trabalhava no Ministério da Agricultura, né? E aí ele dizia para a amiga assim, quando chegar alguém, você olha para você e você faz assim, porque você está vendo encarnado. Porque às vezes ele ia falar e era desencarnado. E os colegas diziam para ele assim, Chico, você está falando com quem? Então, o Chico tinha uma amiga e ele olhava para a amiga, aí ela dizia assim para ele, tipo, eu estou vendo, aí ele sabia que era encarnado. Porque chegou um momento que, né, o Divaldo também passou por isso, que não conseguia saber o que era encarnado e o que era desencarnado, né? Então, ela confundia pessoas encarnadas com as desencarnadas pela simples razão de não saber que umas eram vivas e outras mortas. Isso continuou até mais tarde, ainda adolescente ou pouco depois, quando as vidências se sucediam com impressionante e espontâneo realismo.
Certa vez em sua casa, sozinha, deixou-se envolver pelo silêncio do ambiente. Era uma tarde de verão quente e abafada. Deitou-se no chão para descansar e refrescar-se, visto que o contato com o tecido dos móveis estofados se tornava insuportável naquela quadra do ano. Ela morava no Rio de Janeiro, né? Era um calor danado. Estava ela assim deitada em repouso e provavelmente já um tanto desdobrada, pois ela se desprende com maior facilidade. Quando notou que entrava pela sala uma mulher magrinha, ainda jovem, com um vestido estampado de flores miúdas em fundo verde claro. A essa altura, ela já aprendera a distinguir gente de espírito, mesmo porque ninguém poderia ter surgido assim de repente na sua sala, com a porta de entrada fechada à chave. A moça estava deprimida e infeliz, logo se percebia. Queixava-se de muitas coisas, o espírito, tá? De muitas coisas, mas principalmente de sua aparência física. Achava-se feia e se mostrava, obviamente, descontente consigo mesma por isso. Declarou ainda que viera até ali porque se sentia muito entediada, cheio mesmo daquela vida sem graça. Regina propôs-lhe que ficasse à vontade. Procurou confortá-la, dizendo que, afinal, ela era uma mulher jovem, estava bem e tinha ainda muito futuro pela frente, no plano em que se encontrava. Muito preocupada com a sua aparência, o espírito, né, Amorim? Ela chegou-se a um espelho, ajeitou-se um pouco e comentou: Veja o meu cabelo, como está horrível. Regina não se lembra como terminou a inesperada visita. E nem ficamos com elementos na historinha para saber se a moça era um espírito desencarnado ou alguém encarnado, que ali viera em desdobramento para uma palavra de desabafo. Muita gente ainda hoje questiona toda essa história de roupas e cabelos, ou aparência física dos espíritos. A questão é antiga. Os mesmos perguntadores de sempre questionavam Joana d'Arc, desejosos de saber se os espíritos que ela via estavam vestidos ou não. Sua resposta continua válida, perfeita. O senhor acha que Deus não tem com que vesti-los? Vamos pegar o nosso livro Devassando Invisível, que eu pedi a vocês, da Ivone do Amaral Pereira? Abrindo aqui no capítulo Como se trajam os espíritos, porque a Joana perguntou, né? O bispo lá fez essa pergunta para ela, inclusive era de moral baixíssima ele, e ela respondeu: o senhor acha que Deus não tem com que vestir-los? Lá no início do capítulo, como se trajam os espíritos. A Ivone Pereira abre esse capítulo com o livro A Gênese. Quem quiser anotar aí, bota aí, ó, A Gênese, capítulo 14. A Gênese, capítulo 14. No item 13, capítulo Como se trajam os espíritos. Aí está assim, item 13. Escreva lá em cima de lápis, A Gênese, capítulo 14. Está embaixo no livro, Rose. Está embaixo no livro. Eu gosto de botar em cima, eu boto em cima bem grande lápis. Aí diz assim, item 13. Os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. O elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis, somente a matéria tangível. O meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente, pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar é do som. Item 14. Ela vai trazer só o primeiro parágrafo, quem quiser anotar aí, primeiro parágrafo do item 14. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos, tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhe as propriedades como um químico muda dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina, o laboratório da vida espiritual. Aí continua Ivone Pereira.
Quando Joana d'Arc, a donzela de Orleans, na França, era submetida a um daqueles terríveis interrogatórios que a história registrou no curso do processo da sua condenação, movida pela chamada Santa Inquisição, na França, um dos seus mais encarniçados verdugos ou juízes, justamente o bispo de Belvaux, fez esta pergunta ardilosa, tentando confundi-la. São Miguel aparece desnudo, porque ela dizia que via os santos, né? Ela ouvia as vozes, via os santos. Então, São Miguel é um desses santos da Igreja Católica, que ela dizia que via. E o bispo maldoso perguntou para ela: São Miguel te aparece desnudo? Quer dizer, o santo aparece nu para você? Olha a pergunta que ele fez, maliciosa. Pois sabe-se que um dos espíritos que assistiam era por ela mesma considerado como aquele santo da Igreja Católica, uma das imagens que ela se habituara desde a infância a ver e a venerar na pequena igreja da aldeia de Dom Remy, seu berço natal. Prontamente respondeu a donzela com outra interrogação, mas tão profunda, tão sutil e complexa, que não a poderia ter compreendido a crueldade do estreito cérebro dos seus algozes, mas que a posteridade, nos dias atuais, devidamente compreende e explica à luz dos estudos transcendentais feitos pela terceira revelação do Espiritismo. Pensas que Deus não tem com que vesti-los? Ela está falando do perispírito. Ela está falando do perispírito. Deus nos cobre a nós, espíritos imortais, com o perispírito, não é? Ele nos cobre com o perispírito. Por isso ela diz, pensa com que é formado de fluido, né? Então Deus nos cobre, nós, centelha divina, espíritos mortais, com fluido. Pensas que Deus não tem com que vesti-los? Respondeu Joana. Sim, Deus, diz a Ivone Pereira. O Criador onipotente, o artista inimitável, Senhor da beleza suprema, possui espalhados pela sua criação infinita, até dentro das possibilidades psíquicas, vibratórias, mentais de seus filhos, os elementos e as energias que lhes permitem ataviar-se, uma vez desencarnados, que lhe permitem resolverem-se, né? Resolverem-se, até mesmo uma vez desencarnados, consoante seus próprios gostos artísticos ou simplesmente práticos, tais quais os encarnados. Então, os espíritos têm como se vestir, como se aparecer, se colocar no plano espiritual, como nós aqui encarnados. A revelação espírita fornece as bases necessárias à compreensão do atraente fato, pois tanto nas obras de Allan Kardec como na do seu eminente colaborador Leon Denis, encontraremos fartos esclarecimentos quanto à possibilidade da confecção espiritual de um traje, deste ou daquele figurino, usado pelos habitantes do mundo invisível. Citaremos alguns desses trechos esclarecedores, apenas visto ser impossível citar todos eles, dada a variedade do que poderemos a respeito encontrar, além dos itens de a Gênese citados acima. Leremos ainda no terceiro parágrafo do mesmo capítulo. Capítulo 14, aqui no item 3. No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme, sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos, que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluidos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com os seus materiais, ainda que em processos diferentes. No capítulo 8,
da segunda parte de O Livro dos Médiuns, do Laboratório do Mundo Invisível. Quem quiser puxar uma setinha, bota aí. Item 128. Existe longa e substanciosa revelação da força criadora dos espíritos encarnados, os quais, utilizando-se da matéria própria do invisível, ou seja, do fluido cósmico que enche os espaços sem fim, a estes manejam de sorte a construírem o que bem desejarem, com o poder que o pensamento e a vontade lhe concedem. Para encerrar, eu vou ler aqui, eu não pedi para vocês, que eu esqueci, mas eu vou ler aqui o item 14 do capítulo 14 dos fluidos, que vocês já conhecem, né? Primeiro e segundo parágrafo. Quem quiser colocar, aí coloca. A Gênesis, capítulo 14, item 14. Diz assim: os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. Foi o que a Ivone colocou aqui. Que são para o espírito o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem no fluido essa ou aquela direção, eles aglomeram, combinam ou dispersam, e formam conjuntos, com aparência, uma forma, uma cor determinada, mudam suas propriedades, como um químico muda de um gás ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina, o laboratório da vida espiritual. Algumas vezes, essas transformações são resultado de uma intenção, mas, frequentemente, são produtos de um pensamento consciente, pois basta o espírito pensar numa coisa para que ela seja feita. Algumas vezes eles fazem de forma intencional, outras vezes a coisa acontece de forma inconsciente, no automático, pois basta o espírito pensar numa coisa para que ela seja feita. Capítulo 14 da Gênesis, item 14. Então, é o que ela diz aqui, né? O que o Hermínio também falou aqui, né? Para aqueles que estão sempre fazendo esses questionamentos, né? Os perguntadores de sempre, sempre estão perguntando: será que o espírito realmente, no plano espiritual, tem casa? Usa roupa? Tem alguns objetos? Tanto que ele diz aqui, muita gente ainda hoje questiona todas essas histórias de roupas e cabelos, ou a aparência física dos espíritos. A questão antiga. Os mesmos perguntadores de sempre questionavam, né, lá no passado, Joana d'Arc sobre isso. São Miguel te aparece nu, e ela diz: você acha que Deus não tem com que nos vestir? Então, nós, espíritos, aprendemos com o tempo, né? Com a caminhada das nossas existências, a manipular os fluidos. Como os homens aqui na Terra manipulam os materiais. E basta eles pensarem, terem vontade, e eles constroem. Logicamente, tudo é uma construção temporária. Temporária. Porque vamos pensar o seguinte, encerrando aí, temporária e de acordo com a necessidade do espírito dentro do seu grau evolutivo. Entendeu? Ela é temporária e essa construção é de acordo com o grau evolutivo dos espíritos. Será que Jesus, espírito puro, que não caminha, não está preso à nossa vibração, aonde esse espírito se encontra, ele precisa de prédios? Esse espírito precisa de roupa? Esse espírito precisa de coisas materiais? Um espírito crístico? Não. É outra coisa que a gente não tem a mínima ideia como é. Mas o que a gente sabe é que esses espíritos crísticos estão em esferas que não precisam dessas coisas. Mas, quando eles precisam
descer às regiões mais inferiores, onde nós habitamos, e eles podem descer, pode, a hora que eles quiserem. Jesus não encarnou? Aí eles vão fazer o quê? Manipular o fluido, não é? Porque imagina só, um espírito desencarnado, vou pensar no nível desencarnado, né? Mas aqui, ó, preso à nossa atmosfera terrena. De repente, ele tem o privilégio de receber a visita de Jesus. Como é que Jesus vai aparecer para ele? Um facho de luz? Não. Vai aparecer para ele como ele espera que Jesus seja. Não é? Ah, eu sou católico, imagine, sempre vi Jesus, né? Com aqueles cabelos longos, branco, católico, né? Europeu, aquele cara. Jesus vai aparecer assim para ele, né? Se se é para a gente aqui, de repente, a pessoa vê Jesus. Ah, não merece. Escuta, Jesus aparece porque ele quiser. Se materializa. Como é que Jesus vai se materializar? Como um homem, com um corpo semelhante ao que ele tem. Não é? Ou moreno, ou branco, como ele vai manipular fluido para assumir uma forma humana. Qualquer espírito, nós já vimos isso outro dia, lembra? Estudando, acho que foi Nosso Lar, um espírito que foi a Nosso Lar, ele abria o pergaminho e lia uma passagem do Evangelho para explicar algumas coisas. Lembra que uma mulher até fala assim, eu tenho que resolver os problemas. O espírito abria lá o pergaminho, lia uma citação do Evangelho que explicava o problema dela. É um espírito que vem de altas esferas. O que ele fez? Adensou o perispírito, tomou a forma humana. Terminado o serviço, ele volta para lá e se descarta disso. Então, na nossa faixa vibratória, nós ainda precisamos dessa forma material. Então, o espírito chegando no plano espiritual, depois de uma longa temporada na carne, sendo o espírito ainda perfectível, né, que está ainda trabalhando pela sua evolução, ele desperta, o que ele espera ver? O que nós esperaremos ver quando desencarnarmos? O nada? O espaço? Só o espaço? Claro que não. A gente vai ver o que a gente acredita que existe. A nossa mente automaticamente vai criar. E a espiritualidade já até adiantou o serviço, já criou para chegar no ser impactante. Se você chega doente, já vai chegar no hospital, numa caminha, com lençóis limpinhos, entendeu? Com os médicos ali, vestidos como médicos, o estetoscópio, porque médico usa estetoscópio, não é assim? O estetoscópio, né? Falando com você, trazendo aquele caldinho reconfortante. O William gosta de caldinho, né? Aí você vai sentir até o gosto da sopinha de abóbora, é tudo fluídico. Mas você vai já automaticamente, entendeu? Você já está criando tudo isso. E vai estar vestido com a roupinha lá, vai sair do hospital, entrar pelo corredor, vai ver um jardim, coisa. Agora, se você é um espírito, né, aquele espírito muito terrível, né? Como a Ivone, ela usa até o termo, esqueci o nome agora, que ela até usou esse termo com ela mesmo, não sei o que lá, réprobo, que desencarnou devendo a tudo e a todos. Vai desencarnar no hospital, vai acordar no hospitalzinho de lençol limpinho, branco. Não. O que a consciência dele diz? Vai acordar e vai dizer assim: que é isso, minha gente? Não é aquela coisa, vai ver. Por quê? Porque a consciência dele diz aí, ó, esse é o seu lugar. Então ele vai desencarnar, e já vai despertar, ouvindo. O que é o seu Padre Luiz? Que não era nenhum espírito do mal, não. Onde ele despertou?
Foi no Jardim Botânico? Não. E ficou lá, ó, mais ou menos que ele calcula uns 8 anos, que pode ter sido mais ou menos que isso, que o tempo do espaço é outro. E aí, é desse jeito. Tudo o quê? Criação de quem? Nossa. Criação nossa. Por isso, como diz Hermínio, né? Essa é a resposta para os perguntadores. Tudo é criado por nós. Nós somos espíritos. Basta a gente pensar e a gente cria. Então, gente, a gente vai parar aqui. Semana que vem, hoje são 4, dia 11, bota a data aí, ó. Kardec narra o caso do espírito. Isso também é muito interessante. Ó, livro dos médios, mecanismos da mediunidade, deixa já marcadinho. Não desmarca, que a gente vai usar semana que vem. 11/7. Bota a data aí. Kardec narra o caso do espírito que se manifestou exibindo a tabaqueira. Lembra aquele caso da tabaqueira? Então, deixa aí, já marcadinho 11/7. Então, gente, vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade, né, que o Pai nos concede de estarmos aqui reunidos, né, buscando aprender, buscando crescer, nos preparando realmente para a vida futura, porque ela é verdadeira e não há do que a gente questionar, tá bom? Gente, 15 minutinhos e nós estaremos de volta para o estudo do livro Primícias do Reino, da nossa amiga Ivone do Amaral Pereira, tá bom? Desculpe, Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues. Primícias do Reino, psicografia de Valdo Pereira Franco, da nossa querida irmã espírito Amélia Rodrigues. Tá bom? Um beijo aí no coração de todos.